Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio do Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu trago exemplos de código e de situações que são difíceis de testar, que geram dúvidas, às vezes parece que é um código intestável, e aí eu faço uma análise dessas situações, desses códigos, trago sugestões aqui de melhorias, coisas que você pode fazer caso você encontre essa situação no seu dia a dia, para melhorar os seus testes e para melhorar o seu código também. Lembrando que essa série ela é interativa, se você quiser mandar o seu código, se você tiver uma dúvida, se você acha que tem alguma coisa ali que pode ser melhor, que pode ser mais testável e que está difícil de fazer ali, manda seu código para mim, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, vai ter lá as instruções para você fazer esse envio, e aí eu vou analisar seu código e vou gravar um vídeo aqui só para tirar as suas dúvidas. O tema de hoje é injeção de dependências concretas, uma coisa que acabou ficando muito mais comum aí com o advento do .NET, que trouxe um mecanismo de injeção de dependência built-in. Os devs foram se adaptando com ele ali e começaram a fazer algumas coisas meio esquisitas. Vamos dar uma olhada aí que eu tenho uns exemplos, tem bastante coisa interessante para trazer para você. Como que esse conhecimento pode te ajudar? O que eu vou trazer aqui hoje que eu acho que vai somar para você aí no seu dia a dia? Primeiro ponto é evitar um erro que é básico. Eu sempre falo aqui no canal que a gente acaba investindo muito do nosso tempo, dos nossos estudos, em cima de tecnologia, de recursos do framework, de coisas interessantes para você fazer ali com .NET, com C Sharp, e a gente acaba às vezes esquecendo de investir no básico. A gente deixa de lado ali as coisas que importam para a construção do seu conhecimento. Não é que essas coisas técnicas, essas coisas mais tecnológicas, elas não importam nada, não tem nada a ver, não precisa estudar. Você tem que estudar também. É que a gente não pode deixar de lado aquilo que vai fortalecer a sua fundação. É em cima do básico que você vai construir sua carreira de dev. Não é em cima das novas tecnologias. Tecnologia nova você vai aprender a todo momento para o resto da sua vida. O básico, ele vai te dar estrutura, ele vai te dar uma base sólida para você construir seu castelo ali, para você colocar as coisas que você quer. Segundo ponto, você vai aprender a refatorar aos poucos. Muitas vezes a gente pega um problema em produção, ou pega qualquer coisinha ali que a gente vai ter que corrigir um código que já está rodando, a gente vê um erro e quer corrigir, quer mexer, principalmente no começo da carreira, quando a gente está aprendendo muitas coisas novas ainda, né? E a gente está ali na seca para colocar em prática, né? Pô, eu quero fazer, vamos melhorar, vamos não sei o quê. E a gente às vezes acaba perdendo a mão dos refactorings. A gente começa a olhar para as coisas e fala, pô, vamos mexer aqui. E aí, quando você puxa um fiozinho, começa a vir, em vez de vir só o fiozinho, começa a vir um gato junto, né? Já vem um gato, vem um cachorro, e vem um monte de problema junto. E às vezes a gente perde a mão com isso, né? Depois que você vai ficando mais experiente, você começa a julgar melhor, né? Você já passou por outras situações parecidas, você tem um pouco mais de noção. Mas não acho que isso também é uma coisa só que tem relação com experiência propriamente dita, né? Às vezes a gente não faz por experiência porque você já passou perrengue, você sabe que não tem que fazer. Mas eu acho que o principal fator aqui é você entender por que você não deve fazer. Qual que é o problema de você fazer um refactor em um monte de coisa ao mesmo tempo? Né? No momento que você aprende isso, você começa a enxergar melhor. Você começa a pensar melhor e fala, pô, não, agora eu sei que eu não posso fazer, porque senão vai dar problema lá na frente. Por isso, eu acho que é esse por isso que falta, né? O pessoal fala, não faz. Mas ninguém explica por que você não deve fazer, né? E quando você entende, eu acho que a coisa fica mais clara, você para sozinho aí de fazer coisas desnecessárias. E aí, por consequência, você acaba reduzindo o risco de gerar bugs em produção. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu trouxe aqui, ó. É um exemplo muito parecido com o que eu trouxe no Criando Códigos Testáveis 5. Vou deixar o link para ele aí em cima, caso você queira assistir, onde eu apresentei. Não falei exatamente desse problema aqui, eu até comentei sobre ele lá, mas agora a gente vai mais fundo no problema. O outro ponto lá era sobre acoplamento. Tem a ver também com injeção de dependência concreta, mas aqui a gente vai para um outro lado aqui, né? Não é para o mesmo assunto que foi no último, não. E aqui, ó, eu já tinha lá uma classe fluxo de pedido, que faz aqui um cálculo de um pedido, né? Eu recebo aqui uma lista de produtos, CPF do cliente,
E aí ele vem aqui para obter o cliente, né, monta o pedido aqui para colocar o nome do cliente no pedido. E depois ele faz um cálculo aqui na lista de produtos, né? Ele chama aqui o cadastro do produto para pegar algumas informações, lá o preço, algumas paradas aqui, e fazer um cálculo de frete aqui, que é uma outra classe, né? O fluxo de frete. Ele chama aqui a API do cliente para poder pegar o CEP de entrega dele lá no cadastro, para poder fazer o cálculo do frete. Essa API está aqui na mesma solution. Tá todo mundo junto aqui, né? Tem os 3 projetos. O projeto da API, que é esse que a gente está olhando agora, é um cliente API, que é só uma simulação de API mesmo, para ter um retorno, uma chamada de rede aqui, e um projeto de unit test. Esse cara aqui ele tem algumas particularidades. Olha só como que a gente injetou as dependências nele aqui. Ó. Todas as dependências estão com classes concretas. Então, ó, fluxo pedido, se eu dou um F12 aqui, eu vou cair na implementação da própria classe. Dentro do fluxo pedido, a mesma coisa, eu injetei aqui produto repository, fluxo frete. Para fazer a injeção de dependências concretas, não tem muito segredo. Se a gente usar aqui o nosso mecanismo de injeção de dependência do .NET, estou aqui na classe Program.cs, talvez você saiba, talvez não saiba, né? Mas nas versões mais novas do .NET, a gente não tem mais a classe Startup, fica tudo aqui no Program.cs. Então eu dei aqui um add scoped de fluxo pedido. Então, estou fazendo a injeção de dependência de todas as classes aqui. Como eu não estou especificando um construtor aqui, né, uma factory, ele vai pegar o construtor da classe que não tem parâmetros, né, que ele vai conseguir dar um new aqui e vai executar, ou que tenha parâmetros que estejam dentro do container. É a forma como ele resolve as suas dependências aqui. Se você não sabe, dá uma olhada, dá uma pesquisada nisso. Add scoped, add transient. E aí você vai ver lá como é que ele faz para instanciar. No detalhe, se você quiser, né? Na prática, ele vai pegar o construtor sem parâmetros que ele achar ou com parâmetros que ele consiga resolver pelas dependências. E aqui, ó, o cliente API Client, ele tem um detalhe adicional. Ó. Ele adiciona como singleton. E ele tem um código aqui de construção. Ó. O link da minha API, ele fica lá no arquivo de configuração, no app settings. Então eu estou indo lá no configurations, né? Esse cara aqui do builder é o configuration manager. Ele vai trazer lá, vai fazer a consulta no arquivo de configuração e vai trazer o URL. Quando ele cai aqui, ó, ele instancia cliente API client, né? Passando a URL. E aí, ó, ele dá um add singleton nessa instância aqui. Ó. Então ele já tem o código de construção dentro do Program.cs. É um tipo de construção de objeto um pouco mais complexo aqui. Esse tipo de implementação é muito comum de você ver por aí. Principalmente depois com o .NET Core e o .NET. Quando já chegou esse mecanismo de injeção de dependência que é built-in. As pessoas são obrigadas a usar ele, né? Praticamente obrigadas. É mais difícil até você programar sem esse cara aí no .NET. E aí, por ser forçado a fazer as coisas desse jeito, os devs que não têm conhecimento sobre injeção de dependência, eles tentam se virar do jeito que dá. Então, se virar do jeito que dá é fazer umas bobagens dessa aqui, ó. Então adiciona lá a classe concreta mesmo e beleza. Fazer desse jeito não reduz o acoplamento. A gente usa injeção de dependência. Um dos motivos, né, da gente usar injeção de dependência é reduzir o acoplamento. Para eu poder reduzir o acoplamento, se eu fizer dentro do meu código aqui, se eu der um new API cliente aqui, cliente API client, eu estou gerando um acoplamento alto, ou seja, eu dependo diretamente dessa classe. E isso atrapalha várias coisas, inclusive o teste de unidade. Então a gente usa a injeção de dependência para reduzir esse acoplamento. Eu falei sobre isso no episódio 5, né, sobre os problemas de você ter código acoplado. Dá uma olhada lá se você não viu. É interessante para você entender pelo menos uma parte desse ponto aqui. São vários os problemas que você vai ter por ter um código acoplado. E aí quando você usa a injeção de dependência desse jeito aqui, ó, você não está abaixando o acoplamento. Você está mantendo igual. É a mesma coisa do que dá o new aqui. Para gerar um desacoplamento, né, para reduzir o acoplamento do seu código, você precisa usar injeção de dependência com interfaces. Porque a interface vai tirar a necessidade de ser essa classe especificamente para ser qualquer classe que implemente aquela interface. Ou seja, você passa a depender do comportamento e não da implementação
concreta. Está lá no Solid, por exemplo, em vários outros princípios. Você vai ver, isso é uma coisa bem importante para sua carreira de dev. Você tem que entender. Então, não adianta você fazer desse jeito. Não abaixa o acoplamento. Por isso que é um problema. Segundo problema, eu falei que impacta os testes de unidade. Desse jeito, não dá para mocar suas dependências. Olha só o teste. Deveria calcular pedidos sem produtos com o nome do cliente. Então, eu peguei aqui a classe fluxo pedido, que é esse cara aqui, e vou testar o seguinte. Ó. Se eu passar uma lista de produtos vazia com o CPF, eu tenho que obter o nome do cliente aqui, né, os dados do cliente, e eu vou preencher o pedido com os dados só do cliente. E se a lista de produtos estiver vazia, eu não vou fazer nada. Eu vou sair daqui e vou retornar o pedido que eu gerei com valor zerado, né? Porque não calculou nada. Então, é isso exatamente que eu estou testando aqui. Primeiro teste, um teste muito simples, né? Gerei os mocks aqui. Então, veja que o Mockq, estou usando o Mockq. Se você não conhece o Mockq, dá uma pesquisada aí. Mock, Mockq. É um framework bem interessante de mocks. Eu uso bastante ele no canal, se você me acompanha você já deve saber. E aí eu estou usando o Mockq para mocar as 3 dependências que tem dentro da classe fluxo pedido. E aí, olha só que interessante, o Mockq aceita eu mocar a classe. Então eu consigo gerar o mock desse cara aqui em teoria. Só que quando eu executo o meu teste, então eu estou preenchendo aqui, então depois eu faço o assert, né, chamo calcular pedido e verifico se o pedido retornou com o cliente que eu setei aqui no meu setup. Então veja que eu estou criando os mocks e aqui eu estou dando o meu setup. Se você só criar o mock, não tem problema. Se você for usar o setup, vai acontecer esse erro aqui, ó. Deixa eu subir a tela aqui para você ver. Ó, unsupported expression. Ele está dizendo aqui, ó, que obter cliente é uma expressão não suportada. Ou seja, non-overridable members may not be used in setup verification expression. Eu não posso usar métodos que não são overridable em setups ou em verifies, que são métodos do Mockq. Ou seja, não dá para fazer esse cara aqui, ó, se esse método aqui ele não for passível de sobrescrita. Como que é um método passível de sobrescrita? São métodos que você declara como virtual. Se você olhar aqui na definição do método, ele não é virtual. Então, como ele não é virtual, não dá para sobrescrever. Sobrecarga, se você não sabe, né, você vem aqui, herda da classe cliente API client, e na sua classe herdada você dá um override. Você coloca aqui public overrides cliente, obter cliente. Ele vai sobrescrever o comportamento do pai na classe filho. O Mockq faz isso, explicando resumidamente aqui, porque ele cria um proxy virtual, um proxy dinâmico, né, na frente da sua classe. Para poder criar essa classe, ele cria isso para poder te dar o retorno que você pediu no setup. Né? Então é assim que ele faz para fingir que você chamou a classe original, mas não chamou. É mais ou menos isso, resumidamente. Quando ele vai fazer isso, ele usa sobrecarga em cima da classe. Então, ela precisa ser overridable para conseguir dar suporte para isso. Como ela não é, daí não tem como. Se você moca com interface, não tem esse problema. Porque ou ele gera esse proxy dinâmico, esse proxy em cima de uma interface, né? Ou seja, me dá um gabarito de classe aí e eu gero uma para você, um proxy. Ou ele cria sobrescrevendo a classe original. Não sei exatamente os detalhes, como ele faz, né? É o que ele diz, pelo menos aqui na mensagem, né? Métodos que não são sobrescrevi, nem sei como falar isso em português. Né? Overridable, melhor, fica mais fácil. Né? Se o método não é overridable, você não vai conseguir fazer. Então, é o que está dizendo aqui. Não vou entrar em detalhe de como que você faz para testar, como que você não faz, porque não é recomendado que você faça isso. É por isso que eu digo que falta conhecimento de base. Né? Geralmente, os devs que fazem esse tipo de coisa não fazem teste de unidade. Então, se você fizer teste de unidade, você vai aprender que não dá para fazer. À força, porque se você vier fazer o teste aqui, ó, vai gerar um monte de complicações. Então, é mais fácil usar a interface para mocar. E aí, leva a um terceiro ponto aqui. Né? Se a gente não consegue mocar a dependência com a classe concreta, então não é um grande problema. É só eu vir aqui no meu código e alterar as dependências para serem interfaces, certo? Eu já tenho aqui as interfaces criadas. E aí, então, se eu só colocar aqui o i na frente, ele já vai trocar todo mundo, certo? O grande problema aqui é que às vezes o seu código ele não é tão simples.
como eu sempre digo, na vida real, nosso código não é igual aos exemplos da internet que tem 100 linhas, que tem 200 linhas. Você vai pegar código aí de 80 mil linhas, de 100 mil linhas. E aí quando você pega um código desse, suas injeções de dependência aqui, elas não vão estar simplesinhas assim. Se todas elas fossem desse jeito, não seria um grande problema. Mas na maioria das vezes você vai pegar uns casos desse aqui, ó. Pô, se eu tiver uma construção de objeto na injeção de dependência, como é que eu faço? Será que é só eu trocar aqui, ó? Não posso dar new na interface. E aí, como é que eu faço? E um outro ponto que pesa bastante, o quanto você vai mexer versus o que você precisa mexer. Quando você está mexendo já num código que está em produção, que já está rodando ali, muito provável que ou você está implementando uma nova feature, ou você está corrigindo um bug que alguém te passou aí e você está olhando. Às vezes, você não tem conhecimento suficiente do sistema para saber o impacto das suas alterações. Então, coisas que eu já vi acontecer muito no dia a dia, é a gente vir aqui e falar assim, cara, é só alterar isso aqui para a interface e vai funcionar. E aí você pega em outros lugares do sistema, tem consumos dessa classe que fazem coisas específicas. Só que quando você está fazendo a sua alteração, para você é muito fácil abrir o Visual Studio aqui, fazer todas as alterações e compilar seu código. Ele vai funcionar, ele vai compilar. Mas às vezes só compilar não basta. Às vezes pode ser que o código compila, mas em tempo de execução, em runtime aqui, quando você está executando, dá erro. E aí você não testou a outra parte, porque era uma parte que, cara, mas eu só troquei a assinatura do método aqui, ó. Eu só troquei isso aqui para a interface. Um bom exemplo é isso aqui, ó. Se eu tiver que alterar aqui para calcular o pedido, não estou fazendo uma alteração qualquer aqui dentro desse método. Né? E aí eu pego aqui, pô, eu preciso alterar esse cara aqui, ó, cliente API Client. Para sua classe aqui, talvez funcione. Só que essa classe cliente API Client, ela também é usada aqui no fluxo do frete. E você não ia alterar o fluxo do frete. Só que como você já alterou a injeção de dependência para a interface, talvez você tenha que vir aqui e fazer essa alteração também. E aí, quem garante que esse código vai funcionar aqui? Você vai ter que se forçar a testar ele também. Se você ainda faz o teste de unidade, você tem a noção de que, ó, se eu alterei aqui, eu tenho que fazer uma alteração também, criar o teste de unidade, ver lá se vai tudo funcionar. Só que às vezes não tem teste de unidade. E aí, você vai parar o seu trabalho para fazer teste de unidade nesse cara aqui? Ou será que você vai deixar quieto e vai falar, não, eu acho que funciona, pô, olhando aqui não tem nada demais. Ó, aqui eu já alterei, já deu um erro de compilação. Deu um erro de compilação por causa da implementação aqui, ó, a interface fala que é async. Aí esse cara aqui não é, pô, e agora? Será que eu posso trocar isso aqui para async? Se você trocar aqui para async, ó, o método calcular frete, ele não é async. Então, ó, se eu fizer uma alteração aqui, ó, eu vou ter que dar await. E aí, pô, aqui não é await, então eu tenho que alterar aqui para sync também. Pô, mas aí se eu alterei esse cara para sync, o cara que eu chamei eu também vai dar erro. Eu preciso trocar ele para sync também, ó. Tá vendo como quando você altera uma coisa, você começa a puxar outros problemas? Às vezes uma coisa que para você devia ser pequenininha, começa a crescer. E é muito comum que esse tipo de coisa saia do controle. Quando você vê aqui, ó, pô, a sua alteração está aqui. Por que você mexeu na classe fluxo frete? Se o seu time tem uma rotina ali de code review, muitas vezes a gente pega, pelo menos lá onde eu trabalho, a gente pega problemas desse tipo. Né? Ah, cara, mas se você não mexeu nessa classe aqui, por que você trocou? Ah, é que eu quis fazer um refactoring porque não sei o que. Tá, mas você fez o refactoring. É positivo. Mas você testou? Você viu se tem impacto? Porque às vezes, no caso principalmente de saídas de rede, né, classes que saem para a rede, isso às vezes é problemático. Porque, ó, se eu vim aqui, alterei, olha só como esse código ele é cheio de pequenos detalhes complexos. Né? A classe API Client aqui, ó, ela tem uma outra classe instanciada aqui dentro, ó, API Proxy, que faz uma interface, um proxy aqui, para a classe HTTP Client. Essa classe ela tem vários pequenos problemas, ela usa result, ela não tá chamando
o JSON async aqui, mas está dando um ponto reset, ou seja, está matando o async. O próprio método aqui não é async, né? Será que não devia ser async? Está saindo para a rede, mais performático. Ele está dando new aqui no HTTP client, não está usando pool de conexões HTTP. Será que isso aqui pode dar problema? Não é recomendado fazer. Nem usar o using, nem dar new dentro dos seus métodos. Esse aqui é um exemplo que eu peguei aí da vida real mesmo. Trouxe aqui uma implementação que já tinha lá. Um sistema antigo, né, um código legado, que já estava lá. Hoje em dia não precisaria ter essa classe, né, mas na época a gente não tinha uma classe para fazer interface para HTTP client. Uma prática muito comum antigamente. Né? A gente tinha que criar um proxy na frente do HTTP client para poder fazer testes. Só que nesse caso aqui não tinha teste nem para essa classe API Proxy aqui. Então, para esse caso aqui, ele tem algumas outras complexidades. Para fazer a chamada de cliente API aqui, tem várias pequenas práticas ruins. Será que eu quero manter essa prática quando eu faço minha alteração? Ou será que eu devia alterar? Então você começa a entrar em um monte de problemas aqui que você vai ter que ter julgamento para dizer se você quer encarar esse problema ou não. Se você quer deixar ele quieto. Se você quisesse fazer de fato do jeito mais correto ali, eu deixei uma classe pronta aqui, cliente API client refat, que ela refatorada, ela herda implementa uma interface, né? Herda não, né? Ela implementa a interface. E aí se eu quiser injetar ela aqui, eu vou ter que trocar a injeção de dependência dessa classe. Eu já tenho um código pronto aqui que faz isso. Eu vou ter que usar com esse formato aqui, aqui. Então ele vai gerar aqui, vai usar o add HTTP client, que é do .NET, está disponível, você pode usar. Eu já tenho uma outra classe aqui que pega as configurações. E ele seta aqui o HTTP client para mim e já injeta ele lá dentro, usando o pool. É uma forma melhor de você trabalhar. Agora o ponto será que você precisa alterar isso nesse momento? Se a sua alteração era lá no fluxo pedido? Então, veja como às vezes parece que, não, mas é só trocar a interface. Não, mas é só não sei o que. Nesse caso aqui não é só trocar a interface, né? Talvez eu tenha que mudar isso também. Será que eu preciso mudar? Será que eu não preciso? É nessa pegada aí que a gente deixa de fazer teste. Porque você olha para o código aqui e você fala assim, cara, em teoria era só trocar para interface. Então assim, eu troco, mas aí, na hora que eu troquei, tive que trocar um monte de coisa junto. Tive que alterar código, tive que fazer não sei o que. Será que vale a pena? E aí você começa a pesar, você começa a desistir, sabe? Você vai murchando. Então acho que é melhor não fazer teste de unidade não, hein? Altera aí mesmo. Dá F5 aí, teste, está executando. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você olha para o código aqui e fala assim, cara, a gente precisa refazer, vamos remodelar aqui. E aí o pessoal fala, não, cara, deixa quieto isso aí, porque você vai mexer, aí vai quebrar. Deixa os testes para lá, faz teste manual mesmo, não tem problema. Corrige logo que a gente precisa ver outras coisas mais importantes. A gente escuta isso a todo momento. E aí vai empurrando essas coisas com a barriga, né? Vai empurrando o teste, vai empurrando os dívida técnica, vai empurrando tudo para frente. E você vai deixando. Esse eu acho que, se for linkar um problema, acho que esse é o pior de todos. Né? Às vezes a gente acha que é uma coisinha, vai puxando o novelo ali, vai vindo mais coisa, e você desiste. Você acaba desistindo. Não precisa desistir também, né? Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa corrigir todos os problemas da vida num dia só, numa alteração só, mas você também não precisa largar tudo e deixar quieto, não vou fazer teste, não vou fazer nada. Dá para fazer um meio termo entre as coisas. Então como que a gente resolve esse tipo de problema aí? Primeiro ponto, use interface. Não é uma opção, já não vou mexer nesse, não vou mexer. Não, se você resolveu mexer, você acha que vai valer a pena ali? Ou até porque você precisa, né? De repente o código não tem teste de unidade. Um código desse, certeza que não tem teste de unidade, né? Porque com 3 dependências fixas aqui, dificilmente vai ter um teste. Se você pegou aqui, vou fazer teste, a primeira coisa, altera tudo para interface. Aí é que vem o segundo ponto. Então, mas você falou que não era só alterar para interface que pode dar problema. O que você vai ter que olhar é o seguinte, eu devo refatorar isso aqui ou não? Como sempre, depende.
Depende do seu contexto, depende do tempo que você tem disponível, depende da quantidade de experiência que você tem, tanto técnica, com conhecimento técnico para fazer alteração, quanto do contexto da empresa, do contexto do código da empresa, do contexto do tempo, a tolerância que você vai ter para fazer isso ou não. Tudo isso vai entrar na sua balança aí. Queria muito que a gente sempre tivesse boas respostas aqui, firmes. Não, faz isso porque é melhor, faz isso porque é pior. Mas não é, infelizmente na nossa área não é assim que funciona. Você precisa aprender a avaliar. Por isso que eu sempre digo aqui também, análise de sistemas é uma coisa muito importante para quem é dev. Se você não sabe fazer análise, se você não sabe raciocinar fora do código, né, pesar outras coisas além de só escrever e digitar, você vai ter grandes problemas aí na sua carreira. Então é uma habilidade que você precisa desenvolver. Se você não tem ela agora, não é um problema. Mas é um problema se você se recusa a desenvolver. Muitos devs parecem ter até alergia ao negócio. Não vou ver isso porque não é minha praia. Tem um cara lá que só faz análise. Então não é problema meu, não. Se você não aprende a fazer análise de qualquer coisa, de requisito, análise de situação, olhar para o contexto, você nunca vai ser um programador, uma programadora aí acima da média, né? Você vai ficar sempre ali boiando, dependendo dos outros para te passar trabalho. E aí, se você decidir fazer esse refactoring, você avaliou, você olhou o cenário, viu que vale a pena e decidiu fazer um refactoring um pouquinho maior, a primeira coisa que eu aconselho que você faça, procura referências para o que você vai refatorar. Digamos que você queira trocar aqui a chamada do cliente API Client. Pô, isso aqui não é bom. Vou trocar isso aqui para, em vez de usar esse API Proxy aqui, vou usar a injeção de dependência igual está aqui. Ó. Ao invés de você fazer a troca geral, vou trocar uma pela outra. Em vez de usar agora o cliente API Client, eu vou criar aqui, vou usar o cliente API Client Refat no lugar. Antes de fazer isso, procura referências. Por quê? Porque se tiver referências para essa classe injetada em outros lugares, o impacto da sua alteração pode pegar coisas que você não vai testar. E às vezes pode ser que seu código funcione, que ele ou que pelo menos build, né, que ele vai compilar aqui normalmente, você vai conseguir até publicar o cara lá em algum ambiente de teste, ou até às vezes em produção, só que você não testou o ponto que você fez a alteração também. Se você está acostumado aí a fazer teste de unidade, naturalmente vai passar pela sua cabeça que se você alterou, você vai ter que testar. Se você não tem esse hábito, você vai sair alterando referência aqui sem nem saber se vai funcionar ou não. Cara, se compilou, está funcionando. Muitos devs fazem dessa forma. Então, evite fazer isso. Então, a primeira coisa verifica se tem referência. No nosso caso aqui, ó, o cliente API Client é referenciado aqui também. Só que a minha alteração, ela estava lá na classe fluxo pedido. Eu não quero alterar a classe fluxo frete. Por isso que eu falei sobre análise. Se você fizer essa alteração aqui, você vai ter que testar fluxo frete. Outra dica, mantenha a retrocompatibilidade dos seus códigos. Nunca saia alterando tudo de uma forma doida, sem pensar direito. Se o código está lá e tem alguém consumindo, ele funciona. Se você não vai se dar o trabalho de testar, não altere. Eu recomendo que você não altere, tá? A menos que você teste. Se você quiser alterar, você pode. Pode. Só que aí você tem que ter coragem. Porque se der problema, você vai ser o culpado, a culpada aí de ter colocado um bug em produção. Muito cuidado com isso, porque às vezes parece uma coisa super simples e, cara, às vezes dá uns problemas muito nada a ver, assim. E é complicado de achar, porque você não sabe por que alterou. São situações ruins. Então você tem que tomar cuidado com isso. Como que você faz para criar um código retrocompatível? Ao invés de trocar a sua dependência aqui, cliente API Client, né, por essa dependência nova aqui, que teria uma outra injeção de dependência de forma bem diferente aqui, né, no nosso Program CS aqui dá para ver, ó, eu teria que excluir essa dependência aqui, né, vou nem precisar comentar aqui, ó, e manter só esse cara aqui, ó. Mas, pô, será que esse código aqui, ó, ele funciona igual aqui? Só que não tem nenhuma particularidade dentro do construtor lá. Nesse caso aqui, por exemplo,
Ele usa API proxy. Será que as outras chamadas, quando usar a interface, não vai dar pau por causa da API proxy, que não está instanciada aqui? Ou essa URL base aqui, que também não está preenchida? Não tem valor default, então ele vai estar nulo? Será que não vai dar um null reference nesse cara aqui em algum lugar? Eu não sei. E se você não sabe, é melhor não alterar. Então, o que você pode fazer? Retrocompatibilidade. Pensa sempre em deixar as coisas funcionando do jeito que elas estão e você vai migrando o seu código para um outro lado. Essa é uma técnica que é usada também para fazer migrações de legado, né? Modernização de legado. A gente vai reduzindo o consumo do código antigo e vai migrando aos poucos. Conforme você vai alterando seu código ali, você vai migrando para o outro lado. Para fazer isso aí, ó, eu costumo usar essa técnica aqui. Ó. Veja que esse API Client Retro aqui, ó, ele é uma mistura das duas classes. Da classe antiga e da classe nova. Então eu posso perfeitamente ter os dois métodos aqui. Até por isso que eu criei o método aqui na interface com o nome de async. Eu deixei o método anterior aqui. Ele tem o mesmo construtor que tinha lá na outra classe. Ele mantém o construtor antigo rodando. Só que eu tenho dois métodos diferentes. E aí o que você faz? Você pode vir aqui, se você quiser, e marcar esse método aqui como obsoleto. Que é um atributo do próprio .NET aqui. Você só anota aqui e só para avisar as pessoas, pô, esse método não deve ser usado. Então o que você faz? Conforme você vai usando o método novo, você vai tirando o consumo daqui. Né? Cara, vou alterar um ponto que usa obter cliente. Se você vai alterar um ponto que usa esse método aqui, você já vai ser obrigado ou obrigada aí a testar ele. Então você pode fazer essa alteração porque você vai testar. Nunca faça alterações sem testar. Não é que nunca, né? Você só precisa ter coragem. Se você quiser arcar com as consequências, beleza. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas se você quiser lidar com isso, se você souber lidar com isso, não é um problema. É por isso que eu sempre falo, ou você tem teste ou você tem coragem. Se você não tem teste de unidade, só sobra coragem para rodar essas alterações aqui. Fazer refactor é uma tarefa difícil. Os devs acham que é legal, é bom, vale a pena, mas é custoso. Muitas vezes é custoso. Porque a vida real não é igual ao exemplo da internet, né? É difícil. Os negócios, o código é meio encalacrado, cheio de detalhes, cheio de ifzinho, cheio de regrinha. E às vezes não dá para só fazer uma migração. Né? Então são coisas que você tem que pesar aí. Desse jeito aqui, ó, eu consigo ter os dois métodos na classe. Né? Os próximos consumos eu posso deixar para o método novo. Né? Só vou tirando aos poucos. Quando ele tiver zero references aqui, ó, eu simplesmente apago o método e build. E aí provavelmente vai funcionar. Então, aos poucos, você vai fazendo. E aí na nossa classe fluxo pedido refat aqui, ó, eu altero ele para async. E beleza, esse método aqui eu já ia testar, então eu posso fazer essa alteração. O calcular frete aqui do fluxo de frete eu mantive do jeito que está. Então não vou fazer essa alteração aqui. Eu vou deixar as duas rodando ao mesmo tempo. Vamos até rodar aqui para você ver, ó, que eu tenho que alterar para fluxo pedido. E aqui eu tenho que alterar para async task pedido. E eu também preciso trocar as dependências lá, né? Deixa eu trocar aqui só a do fluxo pedido, que é fluxo pedido refat, que eu vou usar agora. Vou colocar um breakpoint aqui só para você ver. Vamos rodar agora. Ó, tem a API rodando aqui, ó, dos pedidos, e eu tenho também o cliente API. Se eu só chamar ele aqui com qualquer coisa, ele vai me responder com um código fixo aqui, só para a gente ilustrar o ponto, né? Então, mas é uma API que está rodando aqui na rede. Então, se eu vier aqui, ó, colocar produto 2, vamos ver o que ele faz. Ó, parou aqui, ele vai chamar o obter client async. E aí ele trouxe para mim o cliente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui o produto. Ele vai chamar o produto. E aí aqui no cálculo do frete. Ó, no cálculo do frete, a instância aqui é outra. Apesar de ser a mesma classe, né, é injetado de outro jeito. Vamos ver se ela vai conseguir chamar lá também o obter cliente. Ó.
E ele chamou aqui o obter cliente. Mesma coisa, as duas linhas funcionando e convivendo ao mesmo tempo. Se a gente terminar de executar aqui, ele vai retornar sem erros. Então é dessa forma que você pode trabalhar com retrocompatibilidade. Veja que a gente não fez uma alteração gigantesca, mega agressiva. A gente teve uma alteração mais agressiva dentro do método que vai ser testado e que vai ser alterado. Lá ele já vai ter uma alteração, então já existe a chance de você impor um bug. Nos outros pontos, não tem necessidade. Se você quiser fazer, você pode? Pode. Você só precisa medir o risco antes. Se você tiver disposição para fazer, talvez seja melhor. Você já tira uma dívida técnica aí da frente. Mas são coisas para você avaliar. O ponto aqui que eu quero te mostrar é como que você faz para ter código retrocompatível. Isso você pode fazer, eu mostrei aqui com uma coisa bem específica que é a injeção de dependência. Você pode fazer isso com outros pontos também. Não é só para isso aqui. O que você precisa entender é o conceito, como que a coisa funciona. O que nos leva lá para a conclusão. Você precisa aprender os conceitos. Não adianta você só pegar as coisas que já existem, sair copiando e colando. Copiar e colar do Stack Overflow, código pronto. Pegar um exemplo de código que já tem aqui, ó, injetou a dependência assim, vou injetar igual também. Não é só isso. Não programa, não seja um programador, uma programadora de Ctrl+C, Ctrl+V. Seja um dev que entende as coisas, o porquê as coisas são feitas do jeito que elas estão feitas. Isso faz muita diferença, mas muita diferença. Às vezes as pessoas vão falar para você, mas é assim porque é. Aí você precisa entender se a pessoa para quem você perguntou entende os conceitos. Porque às vezes é só uma coisa que alguém falou para ela e que ela só está repetindo. É muito importante que você aprenda as coisas, que você entenda. Né? A gente usa a injeção de dependência assim por causa disso, disso. Porque menos acoplamento, porque possibilita teste de unidade, porque pode gerar dívida técnica, tem um monte de problema aí para lidar. Esse é o ponto importante. Detalhes pequenos, às vezes para você, no momento que você está fazendo a alteração, ele pode parecer pequeno. Só que com o tempo, os detalhes pequenos às vezes vão se juntando e geram problemas grandes. Essa injeção de dependência aqui é um belo exemplo. Isso aqui impede o teste. Você viu lá, o teste de unidade deu erro. Então, se você tem código desse aqui hoje, 99% de chance que você não vai conseguir testar ele. Você vai ter que testar na mão. E aí assim, cara, mas pô, isso aqui já tá assim. Eu não vou alterar porque eu vou ter que refatorar um monte de coisa. Então deixa sem teste de unidade mesmo. Vou fazer teste manual. Você vê como um detalhezinho que parece idiota, ele vai puxando outras coisas, vai puxando outros problemas. Então, e tudo isso é um problema na origem. E, como eu disse, você não tem a obrigação de corrigir tudo de uma vez só, na mesma tacada, na mesma alteração. Mas quanto mais conhecimento você ganha sobre o básico, sobre o porquê as coisas são feitas do jeito que elas são feitas, em tentar entender o raciocínio por trás de quem fez o código original lá, por que fez daquele jeito, tudo isso vai trazer uma melhora no seu código, né? E pequenas melhoras vão gerar grandes melhoras, só que elas vão se juntando. Então presta atenção nesses detalhes, não ignora eles achando que mas é só um detalhezinho pequeno ali que não tem problema. Não, cara, às vezes é um problema. Então, pô, não vou alterar isso agora, tá beleza. Mas na próxima, quando você for fazer uma dependência nova, não copie o que está lá sem saber. Não, eu sei que isso aqui está errado, então não vou fazer igual, vou fazer diferente, vou fazer certo. A arquitetura tem vários jeitos de fazer certo e vários de fazer errado. Você tem que achar um jeito certo. Então, você só vai saber se o jeito está certo ou não se você entende, se você aprende de verdade. Mas se você sabe o que você está fazendo, copiar e colar não vai te ajudar. Vai te ajudar talvez a ser produtivo, a entregar coisa rapidinho ali, mas grande chance de gerar problema se você não sabe o que você está fazendo. É muito mais importante que você demande um tempo seu ali para aprender e começar a fazer essas correções,
do que você achar que entregar rapidinho vai te ajudar. E caso você queira fazer, tem aí várias opções de retrocompatibilidade para você fazer. Pô, não precisa refatorar tudo de uma vez. Pode fazer aos poucos, faz devagar. Troca ideia com o time, vai mostrando caminhos. Pô, a minha alteração é assim. A próxima, talvez o coleguinha do lado faça. Talvez ele não faça, mas você vai fazer. Você já sabe que está lá e aí você pode fazer também. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E lembrando que, de novo, esse quadro aqui ele é colaborativo. Se você quiser mandar o seu código, tiver dúvidas, manda aí, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem as instruções lá para você fazer o envio. Se você tiver outras sugestões de como que você faz para lidar com dependências concretas, se você tem outras sugestões, achou que não nada a ver o que eu falei aqui, estou falando groselha aí, deixa um comentário aí no vídeo também, que é sempre bom trocar essa ideia com vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.